Olá, bem, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Bem, esse livro aqui, na verdade, ele é uma mistura de realismo com naturalismo, né? Você vai encontrar nesse livro características do realismo e do naturalismo também. Português, tá? Enfim, Eça de Queiroz era português, lembre-se sempre disso. E esse livro aqui foi escrito, na verdade, usando como base um conto do Eça de Queiroz chamado A Civilização. Então ele pegou esse conto e expandiu e transformou nesse romance aqui, que é divertidíssimo, gente. É muito engraçado esse livro. E esse livro aqui, então, vai trazer pra gente uma crítica a respeito da modernidade, a vida urbana, a revolução industrial e a busca por tecnologia. Bem, basicamente nós temos dois personagens principais, um mais principal que o outro, digamos assim. O narrador da história é o José Fernandes e ele vai contar pra gente a história desse amigo dele, que é o Jacinto. Então ele vai começar esse livro contando a respeito do avô dele, depois ele vai contar do pai do garoto, que morreu antes dele nascer, cujo nome também era Jacinto, até chegar então ao Jacinto principal, que é o Jacinto dessa história aqui, que é esse rapaz então que herdou esse casarão, né, antigo dessa família, que é o 202 então do Champs-Élysées. Esse livro foi publicado em 1901, mas toda a história se passa então no século XIX. E no século XIX, Paris era o que havia, tá? Em termos de cidade moderna e tecnológica e etc. Mas tá, o Jacinto então é esse rapaz com a vida pronta, né? Ele não precisa trabalhar, ele vive com esse dinheiro que ele, né, recebeu da família, de herança, etc. Então ele dedica a sua vida ao estudo de filosofia. Ele é então um positivista, ou seja, se a ciência explica, ele aceita, se a ciência não explica, ele não aceita, digamos assim. Além disso, ele é um amante da civilização. E esse livro vai trazer pra gente, então, duas teses, né? Uma tese de cada um desses personagens, né? A tese do Jacinto é a de que só é possível ser feliz na suprema civilização, digamos assim. Enquanto a tese do narrador, né, do José Fernandes, é de que a felicidade se encontra na vida simples do campo, e não nesse artificialismo enganoso, digamos assim, da civilização moderna. E bem, esses dois são muito amigos. Num dado momento, o narrador vai a Paris, acaba se hospedando então na casa do Jacinto, e aí ele vai contando pra gente sobre todas as coisas mirabolantes que ele tem em casa, como por exemplo, ele mora num sobrado, mas ele tem um elevador, ele tem todo tipo de maquinário que se possa imaginar daquela época, ele tem inclusive uma máquina que recebe notícias da Rússia, como se fosse um fax mesmo. Aí num dado momento, né, o José Fernandes tá lá olhando pra aquilo, falando, mas pra que você precisa, né, pra que serve esse negócio que você nem entende, tá tudo escrito em russo, o que é esse negócio, pra que serve isso? E aí o Jacinto diz que não serve pra nada, mas ele quer ter e ponto final. Só que num dado momento várias coisas começam a dar errado, ele começa a convidar pessoas, né, da alta roda, digamos assim, para, né, participar do seu soirées. E aí algumas coisas começam a dar errado, como por exemplo, um belo dia ele recebe um conde, se eu não me engano, que pescou um peixe enorme e tal, ele fica super feliz com aquele peixe e ele quer de qualquer jeito que aquele peixe seja servido naquele jantar. E aí o Jacinto vai colocar, o Jacinto não, né? Os criados lá do Jacinto vão colocar aquele peixe num elevador de pratos, né? Só que o elevador de pratos trava e o peixe fica preso lá dentro. Numa outra festa dessas, um belo dia, o encanamento, né, de água quente, veja só você, estamos falando, né, do final do século XIX. Então esse encanamento de água quente, né, desse banheiro que é, sei lá, devia ser o banheiro mais tecnológico da época. Esse encanamento se rompe e acontece ali então uma enchente na casa do Jacinto. E é muito engraçado porque o narrador vai contar pra gente que aquilo chegou a sair no jornal. E no dia seguinte tinha lá uma senhorinha, né, visitando a casa. E ela diz, né, acho que até anotei o que ela diz aqui, que é interessante, ó. Estou morrendo por admirar as ruínas. E assim, isso não é muito diferente de hoje em dia, né? Vamos combinar que tem muita gente aí que adora ver uma desgraça. Só você pensar no trânsito que se faz quando existe, né, um acidente, você vê que tá todo mundo passando devagarinho só pra olhar o acidente, enfim. Certas coisas não mudam. E aí tem uma outra festa também que a energia elétrica para de funcionar. E aí o Jacinto começa a perceber que ele tá muito dependente dessa tecnologia toda. Apesar dele não conseguir se imaginar sem aquilo tudo, ele começa a perceber que aquilo tá trazendo alguns problemas pra ele. E ele vai, então, se deixar vencer, digamos assim, pelo tédio e pelo pessimismo. Ele tem uma biblioteca em sua casa de 30 mil livros e num dado momento essa biblioteca cresce, passa a ter 70 mil livros. É até engraçado, uma hora que o Jacinto vai dormir, né, no quartinho dele, ele percebe que tem um monte de livro ali que antes não tinha. Ele chega até a sonhar com um mundo feito de livros impressos, assim.
Gente, essa de Queiroz é engraçadinho. Vai por mim, vocês vão dar risada com esse livro. Mas tá, então, ele tá lá tomado pelo pessimismo, aquela coisa toda. E o que que ele vai ler? Ele vai ler Schopenhauer. Schopenhauer é puro pessimismo. E ele tem, se eu não me engano, ele tem aquela coisa da vida, né? Da felicidade da vida a partir da realização de seus desejos. Tô confundindo Schopenhauer com mais alguém? Eu acho que sim, porque, né, teria bem mais a ver com essa história. Mas tá, então ele tá lá lendo Schopenhauer e num dado momento, né, o próximo livro que ele vai pegar pra ler é o Eclesiastes, que seria, assim, aquela ode à vida simples, que vai dizer que o homem não precisa ter, né, vaidades e coisas do tipo. Então, existe aí um contraste, você tem esse personagem, né, pensando a respeito disso a partir desse momento. Enquanto isso, tem lá o José Fernandes buzinando na cabeça dele, achando que a solução para os problemas do rapaz seria a retomada, então, das suas origens, né, passar um tempo no campo e tudo mais, até que, providencialmente, acontece um desastre numa terra, né, numas terras que esse rapaz tem, né, herdou também, no campo. O que que acontece? Um deslizamento de terra que acaba destruindo, então, uma igrejinha bem antiga, né, do século XVI, se eu não me engano, onde estão enterrados ali os restos dos antepassados do Jacinto. Então ele precisa ir pra lá correndo e é isso que ele vai fazer. Só que para que essa viagem aconteça, ele se prepara por 3 meses, encaixotando todos os seus equipamentos, que ele acha que ele não vai conseguir viver sem. E é muito engraçado porque ele manda essas coisas antes, né? Ele envia pelo correio, digamos assim, antes dele realmente fazer essa viagem. Ele quer que quando ele chegue lá, tudo já esteja arrumado pra ele, enfim. Só que quando ele chega lá em Tormes, se eu não me engano é esse o nome da cidadezinha, em Portugal, tem que lembrar que ele nasceu e viveu, né, a vida inteira em Paris, agora ele tá indo pra Portugal. Quando ele chega lá, as caixas ainda não chegaram. Então ele tá lá morando naquela casa super simples, sem aquecimento, né, sem água corrente, sem eletricidade. Ele tem uma cama simples, acho que a cama tá até sem lençol. Ele chega a pedir, né, pro José Fernandes aí, sei lá, trazer lençol da casa dele pra que ele possa usar. E é isso, nesse meio tempo lá o José Fernandes precisa fazer uma viagem X, e quando ele volta dali um tempinho, ele encontra o Jacinto bem instalado naquela situação toda em que ele se encontrava. Ele tá lá pensando em 1000 melhorias ali pra cidadezinha onde ele tá morando, pra população daquela cidadezinha que vive, né, vive até o momento miseravelmente. E tá, esqueci de falar pra vocês que esse cara, né, o Jacinto, ele é considerado pelos amigos dele ali como o príncipe da Grã-Ventura. Inclusive o narrador o chama o tempo todo de meu príncipe. Eu li em algum lugar pela internet alguém dizendo que acha que existe um certo, né, contexto homossexual ali na relação dos dois, porque o narrador vive chamando esse cara, ah, meu príncipe fez não sei o quê. Mas eu acho que não, eu acho que ele tá tirando uma com a cara do Jacinto ao chamá-lo de meu príncipe o tempo todo. Essa foi a impressão que eu tive. E quando ele começa a fazer todas essas benfeitorias ali para as pessoas que trabalham naquela fazendinha dele, para as pessoas daquele vilarejo, as pessoas passam a acreditar que ele é a reencarnação do São Sebastião, se eu não me engano. Enfim, ele é tratado como, sei lá, uma grande figura também ali naquele lugar. Não vou dizer santo, mas enfim, é isso. Ele não está mais tão deprimido assim, essa que é a verdade, tá ele lá vivendo naquela situação e até se divertindo de certa forma. Apesar dele ainda de sentir muita falta de algumas coisas que ele deixou em Paris, algumas coisas que não chegaram naquelas caixas, enfim. Nisso, então, José Fernandes resolve apresentá-lo pra moça mais linda de sua família. E é claro que ele vai se apaixonar por essa menina, enfim, vai se casar, aquela coisa toda. E aí, depois que ele já tá vivendo uma vida estável com essa garota, chegam as caixas de Paris. E aí o José Fernandes vai falar, ah, meu Deus, agora ferrou tudo, né? Vou chegar lá na casa dele, vai ter todo aquele maquinário que não serve pra nada instalado, mas quando ele chega lá, ele nota que as caixas estão todas no porão. Quer dizer, algumas caixas foram colocadas, como por exemplo, o telefone, que aí o próprio autor admite que é uma invenção da qual não se pode mais viver sem, digamos assim. Ele vai dizer que esse rapaz, né, que o Jacinto, colocou um telefone na casa dele, na casa dos pais da menina, na casa do médico, porque afinal de contas ela está grávida. Então assim, o Essa de Queiroz, ele tá fazendo uma crítica grande a essa coisa da tecnologia nesse livro, mas ao mesmo tempo ele tá falando de algumas coisas que, olha, não, mas espera lá, que não é bem assim, não é tudo tão horrível não, algumas coisas, né, podem ser boas. Eu fiz algumas anotações aqui que devem estar completamente fora de ordem, mas enfim, eu vou lendo aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra gente ir comentando também, ó. Ó, escrevi aqui, ó, pode-se dividir o livro em 2 partes. Os 7 primeiros, na verdade, os 7,5 primeiros capítulos do livro vão ser, então, essa exaltação a Paris, a vida moderna e tudo mais. O José Fernandes olhando pra tudo aquilo, achando tudo aquilo uma grande bobagem. Mas a gente tem essa apresentação da boa vida que o Jacinto vive, então, dentro da civilização perfeita. No 7º capítulo é quando, então, ele recebe aquela notícia de que ele precisa ir pra Tormes, resolver o problema lá dos restos mortais dos antepassados e tudo mais. A partir do capítulo 8, então, a gente
gente tem essa aceitação da vida mais simples no campo e a exaltação da vida no campo também, tá? Eu coloquei aqui, ó, antítese, mudança do personagem principal a partir do seu encontro com a natureza. Tem isso também, existe uma mudança nas atitudes do Jacinto mesmo, que é bem bacana de acompanhar através do livro, tá? Isso aqui eu já comentei com vocês também, ó, a obra marca o desencanto com a civilização, vaza água, falta luz, e aí eu botei um asterisco assim, ó, dependência à tecnologia gera certa depressão. Pensa aí você quando a internet cai, e você fica horas sem internet, como é que você fica? Ou quando acaba a luz, nem televisão você pode assistir, e aí? Você não pode carregar o seu celular, como é que você fica? Esse já era um problema lá no século XVIII, olha só, XIX, desculpa. Aí tem uma parte engraçada aqui no livro também, que é quando o José Fernandes tá indo então pro campo, ele tá lá instalado na casa do Jacinto, mas um dia ele precisa fazer uma viagem rápida ao campo. E aí o Jacinto fala assim pra ele, ah, você vai pro campo? Leva uma poltrona, né? Será que ele sabe o que é uma poltrona lá? Engraçado isso. E assim, pro leitor não fica claro se ele está brincando, né, com o José Fernandes ou se ele tá falando sério mesmo. Mas assim, o José Fernandes, ele também não é um personagem tão idealizado quanto o campo que ele prega, tá? Tem um momento ali em que ele vai se apaixonar por uma moça, Madame Colombe, e ele vai dizer o seguinte, ó: ela apagava a minha alegria na cinza da sua tristeza e afundava a minha razão na densidade da sua estupidez. E ela era uma moça do campo. Enfim... Mas tá, fica a dica pra vocês então de um livro divertidíssimo, que se tudo der certo vai gerar em você aí vários questionamentos a respeito da nossa dependência, né, às tecnologias, né, que surgem aí diariamente. Toda vez que a gente vê aquelas notícias de pessoas fazendo fila na porta da Apple Store, assim, dias antes do lançamento de alguma coisa deles, ou quando algum imprevisto acontece e você fica sem acesso a essa tecnologia, enfim, como é que você se sente a respeito desse tipo de coisa? Talvez esteja na hora de você ler, então, Cidade das Serras também, tá? Mesmo aí pra você que não vai prestar vestibular esse ano, fica a dica de um livro muito, mas muito legal mesmo. Tô doida pra ler outras coisas do Eça de Queiroz, achei esse livro divertidíssimo. Eu vi muita gente reclamando desse livro. Ah, ele é difícil, é chato. Gente, eu me diverti horrores lendo esse negócio, tá? Fica a dica então pra vocês. Na semana que vem eu volto pra gente conversar sobre o Cortiço, que é a minha nêmesis dessa lista aí de livros da FUVEST. Gente, eu não gosto do Cortiço. Vamos ver se eu vou mudar de ideia, então, no domingo que vem, tá? Então, no domingo que vem, às 10 da manhã, como de costume, a gente volta pra conversar, então, sobre mais um livro da lista da FUVEST da Unicamp. Aliás, eu não tenho certeza, mas vai aparecer escrito aqui se o Cortiço tá na lista dos dois vestibulares da FUVEST e da Unicamp, não tenho certeza. Acho que sim. Mas é isso então, semana que vem a gente volta. Beijo pra todo mundo, até mais.